Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Catarine do Educar com Sapiência e esse é o nosso 6º episódio da nossa minissérie 7 atitudes para uma educação que floresce. Estou num ambiente um pouquinho diferente aqui, que nós estamos mexendo nas coisas por conta da gravação para o curso, mas eu queria dizer que eu recebi alguns comentários que me deixaram bastante emocionadas não, né gente? Emocionada. E não sei se é porque eu estou bem cansada ou porque os comentários são bonitos mesmo. Mas eu agradeço muito a vocês pelas participações, como eu falei lá no Telegram, que enriquecem bastante a nossa conversa. E eu acho que também porque cada um pode perceber que não está só, né, nessa jornada. Quem nós temos que escreveu aqui? A Ida, a Jaqueline, a Ágata, a Laís, a Eliane Oliveira. Eliane Oliveira é professora também, ela trabalhou junto comigo lá na escola, só que ela era professora do Fundamental 2, uma excelente professora, eu fico feliz com o comentário que ela deixou aqui. A Sheila, a Joelma, a Julie, quem mais que está aparecendo aqui? Menifim, a Vivian Queiroz, a Priscila Santana, a Vanessa Estevam e Lorenzo Vaz, que, como eu suspeitava, na verdade, lembra que eu falei, o primeiro homem que comentou aqui, na verdade não é a Débora Ribeiro, que entrou pelo YouTube do filho dela e está contando aqui pra gente algumas coisas. E aí, gente, fiquei super feliz de ouvir vocês contando. Algumas contaram da importância, né? A Laís contou da importância do tempo que ela precisa separar todos os dias para cuidar, assim, da mente dela, fazer o devocional, enfim, aquilo que nós conversamos no vídeo de ontem. A Sheila e a Vivian comentaram sobre esse desafio de realmente planejar antes, né? A Sheila até usou o termo dessa questão da gente viver só no presente. E eu fiquei pensando, engraçado, porque muita gente diz assim, você tem que aprender a viver o momento presente. Só que, na verdade, quando você para pensar nessas questões da vida, você pensa assim, mas não está ajudando muito eu viver só o presente. Existe uma questão de planejamento, de preparo que a gente precisa, né? Então, usando esse termo, não dá para viver apagando incêndios, resolvendo emergências. É muito... Às vezes é até angustiante, assim, ficar lidando com essa incerteza de não saber o que eu faço agora, não saber para onde eu vou. Até teve alguém, acho que a Jaqueline mesmo, que falou a questão de sentir que o mau humor e os anseios são às vezes consequência exatamente dessa falta de planejamento, assim, de você sentir que está tudo solto, né? Que você não tem nenhum controle da situação ali. E aí eu queria comentar mais duas questões. A Priscila disse sobre... A gente estava falando de tempo, né? O tempo real que a gente tem. E a Priscila falou sobre essa questão de quando você chega, você tem ainda um tempo, mas você já chega esgotada. E, gente, na verdade, assim, eu acho que eu vou entrar aqui num assunto que é um pouco mais profundo até do que esses aos quais eu me propus tratar, mas eu sei como é isso de você chegar em casa já sem forças para outras coisas. Eu sei por conta do tempo em que eu trabalhei como professora e que eu percebi assim, como eu sou uma pessoa muito intensa, talvez por isso, né? Eu acho que tem pessoas que conseguem ser professores ou trabalhar em outras áreas da vida sem sentir que está esvaindo a sua energia, né? Mas eu chegava em casa assim, sem forças para qualquer coisa. E eu lembro que às vezes tinha um feriado e alguém falava, a gente podia passear, podia fazer alguma coisa. E eu falava, gente, eu só quero 2 coisas, dormir e arrumar a casa, que faz tempo que eu não mexo em nada aqui e tá um caos. Então eu reconheço essa sensação de assim, chegar já sem forças em casa. E aí, o que eu queria dizer que vai até para níveis mais profundos, é sobre isso de decisões que às vezes a gente tem que tomar na vida.
chegou um momento que eu tomei uma decisão de sair do meu trabalho e trabalhar em outra coisa, porque eu percebia que não estava me sobrando nem tempo, nem forças, nem saúde para focar naquilo que eu considerava a minha vocação. E aí eu estou puxando isso porque no mesmo vídeo nós tivemos o comentário da Vanessa Estevam, que é aluna nossa da academia, inclusive que é uma das tutoras que vai acompanhar as pessoas que entrarem nesse curso de planejamento. E ela contou sobre... Ela disse assim, eu fiz esse exercício há 4 anos. Cadê? Perdi aqui. Na época, minha filha mais velha estava com 3 anos e eu me perguntava, onde eu estive nesses 3 últimos anos? E ela contando aqui o que ela fez, né, a questão das reflexões sobre isso, se eu não tivesse mais tempo, questão até da morte, assim, né? E ela chegou à conclusão de que de tudo que ela fazia, quando ela fez essa análise do tempo, 95% do tempo ela estava ocupada com coisas que não eram relacionadas à família dela. E eu acho... A Vanessa foi uma pessoa também que tomou decisões assim de abraçar essa vocação maternal ou materna e renunciar a certas questões. E eu sei de outras pessoas que fizeram isso. Eu sei que essa é uma decisão difícil. Então, são decisões que, claro, né, depende da perspectiva de cada um, do contexto de cada um. Mas eu creio que existem momentos da nossa vida em que a gente tem que escolher o que vai ser prioritário. Esse exercício do tempo, que eu falei para vocês ontem, para você ver quanto tempo de fato você tem, ele tem esse outro lado também, né? De você descobrir assim, mas eu só tenho isso de tempo para os meus filhos e para minha família. Há muito tempo, eu era uma pessoa que tinha muita visão assim, dessa questão de carreira e tudo mais, né? E eu comecei a perceber que isso é algo que nossa sociedade coloca muito, né, na nossa mente, no nosso coração, mas que existe algo que é tirado das famílias por conta disso. Então, eu acho que foi isso que me deixou um pouco emocionada enquanto eu lia e pensava nos comentários, porque eu sei que algumas decisões de investir, e eu não digo necessariamente de sair totalmente do trabalho, mas de sentar e pensar assim, quanto tempo, esse exercício do tempo está mostrando o que eu valorizo mais. Porque às vezes a gente acha assim, eu valorizo mais tal coisa, isso é prioridade na minha vida. Só que quando você vê quanto tempo você está dedicando àquilo, você percebe que não é prioridade, porque a gente dedica a maior parte do nosso tempo àquilo que é mais importante pra gente. Isso é a lógica, assim. Então às vezes a gente acha que uma coisa é mais importante, não é. Então, eu não sei a situação de vida de cada pessoa que está ouvindo e acompanhando a gente hoje aqui, mas eu queria deixar essa reflexão inicial sobre a importância de, em determinados momentos, a gente ter coragem de abraçar aquilo que nós consideramos a nossa vocação principal ou aquilo que é a prioridade verdadeira da nossa vida. E quando a Jaqueline falou, né, a questão de que ela tem percebido que só essas mudanças que ela já colocou em prática nesses últimos dias aqui já fez diferença na vida das crianças. Ela disse a questão de perceber o quanto eles precisam dessa segurança. E, gente, essa é uma palavra que eu acho que eu já tinha anotado aqui, né, nos meus tópicos aqui dessas minisséries, que eu acho importante a gente pensar. As crianças realmente precisam sentir-se seguras. E essa segurança não vai ser de a gente ficar dando tudo o que elas querem. Pelo contrário, vai ser da gente oferecer para elas uma estrutura que mostra para elas que nós estamos seguros, que nós sabemos onde nós estamos. Com todas as dúvidas que a gente tem na vida, a gente tem algumas certezas. E essas certezas que a gente tem, a criança percebe isso e ela se sente mais tranquila. Ela se sente mais confortável quando ela percebe que os seus pais estão tranquilos, estão em paz. Então, retomando aqui os assuntos da nossa minissérie,
nós temos falado sobre, primeiro, a importância de você definir qual é o seu propósito, onde você quer chegar, o que é mais importante de tudo para você nessa vida e na educação dos seus filhos. Depois nós falamos sobre você descobrir qual é o perfil da sua família especificamente. Falamos sobre a importância de você saber definir as suas prioridades, o que de fato é importante naquele momento, hoje, no seu trabalho com as crianças. Falamos sobre a questão de você separar um tempo para planejar, para não viver nessa angústia, né? E falamos ontem sobre a questão de você realizar planos realistas, manter os pés no chão da realidade, para não ficar depois se frustrando, desistindo e desanimando. E aí hoje eu queria falar sobre uma outra pergunta que eu recebi quando eu fiz aquela pesquisa lá sobre o planejamento familiar. Planejamento familiar fica parecendo outra coisa, né? O planejamento do ensino familiar. Algumas pessoas escreveram sobre a dúvida de saber quando eu sei que eu estou fazendo o bastante pelos meus filhos. E eu fiquei pensando um bocado nisso, porque na verdade assim, primeiro eu pensei, será que existe de fato um momento em que a gente sente assim, eu estou fazendo bastante, pronto, eu estou fazendo aquilo que eu precisava fazer. Será que isso não faz a pessoa cair na negligência de, não, tá bom, o que eu estou fazendo tá bom. Mas eu cheguei à seguinte conclusão, quem se pergunta com essa quase angústia, né, será que eu estou fazendo o bastante? Não é uma pessoa negligente, é uma pessoa que está em busca de oferecer o melhor para os seus filhos, certo? Então vamos desconsiderar essa questão de negligência. Agora, e aí eu cheguei a duas respostas possíveis sobre isso. E é isso que eu queria compartilhar nesse penúltimo vídeo aqui com vocês. Eu acho que saber se você está fazendo bastante depende de pelo menos duas coisinhas. A primeira é, você está focando nas atividades essenciais? Por que eu pergunto isso, gente? Porque existem atividades que são muito importantes e que trabalham várias áreas do desenvolvimento da criança. Uma delas, se vocês já me acompanham aqui no Educar com Sapiência ou nos programas por aqui, você já sabe que uma delas que eu defendo bastante é a leitura em voz alta. Tem o curso lá, leitura em voz alta, até para você treinar se precisar. Tem os materiais do programa Valores e Virtudes que são feitos com base na leitura em voz alta. Porque eu sei hoje, eu entendo o quanto essa atividade tão simples, quando vira um hábito na família, ela é extremamente enriquecedora em muitos aspectos. No desenvolvimento da linguagem, no raciocínio lógico, desenvolvimento da imaginação moral, do caráter da criança, dos vínculos em família nesses momentos que se passa junto, da concentração, porque a criança vai aprendendo a aquietar-se para ouvir com atenção e assim por diante. Tem muitos fatores. Então, essa é uma delas. Existem diversas atividades que fazem isso, que têm esse poder, digamos assim, de alcançar várias áreas ao mesmo tempo da vida da criança e fazer muito por ela. Então, se você foca nessas atividades essenciais, isso já te deixa muito mais aliviado assim de pensar, bom, eu estou oferecendo as melhores coisas. E quando eu falo de as melhores coisas, gente, eu não estou falando de as coisas mais caras. Para mim, ainda insisto nesse ponto. Quando se trata de educação, o melhor que a gente pode oferecer para as crianças não custa caro, sinceramente. Quando você compra um brinquedo caro, quando você investe em, sei lá, roupas caras, em passeios caros, eu acho que essas coisas, elas podem ter o seu momento em alguns momentos da vida, da criança, mas nos meus 20 e poucos anos aqui convivendo com as crianças, eu tenho aprendido que elas não são santas não, assim, nesse sentido de puras e, sem nenhum pecado no coração, nem nada disso. Eu sei que as crianças, desde cedo, elas precisam ser moldadas, corrigidas, mas a criança, ela tem, quando ela é pequenininha e não foi estragada ainda, digamos, por alguém, ela tem essa habilidade de alegrar-se com coisas pequenas pra gente, mas que elas valorizam muito.
o tempo que a gente passa com elas. Brincar com a criança é um negócio que eles acham demais, assim. Você parar um tempo para ir brincar com eles. Ler uma história juntos, cantar. Então, são atividades que não custam. Não é você, eu preciso ganhar muito dinheiro porque meu filho exige que eu invista muito para ele ter a melhor formação. Eu sei que existem áreas da nossa vida e coisas que vão exigir ou necessitar do nosso investimento de alguma forma. A gente que trabalha com educação, você sabe disso, você está sempre atrás dos livros e dos cursos e, enfim, de todos esses aprimoramentos, porque a gente quer crescer, a gente quer aprender. Mas ainda assim, você chega com um lápis e um papel, uma canetinha, e com aquilo que você já aprendeu, você consegue proporcionar um momento que a criança se diverte e aproveita aquilo tanto. Então, quando eu falo de melhores atividades, eu digo de você focar naquelas que realmente têm um resultado efetivo na formação das crianças. Eu falo também dos melhores livros, já comentei isso com vocês. Você pode encontrar sobre isso lá no site também, aquele artigo que eu escrevi até de livros para leitura em voz alta, em que a gente seleciona livros realmente bons, livros bem escritos, com histórias envolventes, histórias que ensinam a gente, até quem é adulto. Você vai ler Pinóquio, Vento nos Salgueiros, não tem como você não se emocionar, não tem como você não aprender com essas histórias. Imagina as crianças, né? Então, o primeiro aspecto que eu queria deixar para vocês aqui é você assumir esse desafio de procurar as atividades essenciais, não necessariamente as mais badaladas ou as mais caras, mas aquelas que vão te permitir oferecer algo muito bom para os seus filhos em matéria de qualidade, de conteúdo, digamos assim, de experiência. Só que aí, gente, eu pensei numa segunda questão. Eu acho que, independente do tipo de atividade que você escolheu, os recursos que você tem, existe algo que você precisa na sua vida se você quer não ficar se questionando se você está fazendo bastante, se você quer ter certeza se você está fazendo bastante. Isso nós vamos chamar de contentamento. Eu não sei quantos conhecem aquele texto bíblico que fala: contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Esse contentai-vos é algo tão difícil, né? Você viver contente não é você viver rindo e dando gargalhada por aí. Contentai-vos com as coisas que tendes é você realmente se sentir feliz com aquilo que você tem. Nós temos o nosso projeto Virtude do Mês. Se você recebe os nossos e-mails, você já recebeu uma perguntinha que eu fiz um desafio, né? Que eu queria saber quem adivinhava que virtude nós trabalharíamos agora em novembro. Várias pessoas me responderam e acertaram aqueles que disseram que nós vamos trabalhar a virtude da gratidão. É uma virtude que eu gosto demais. Os nossos cartõezinhos aqui das virtudes, um deles é o cartãozinho da gratidão. E eu vou mostrar aqui para vocês o versinho que a gente trabalha com as crianças, né? Quando você trabalha a gratidão, que diz assim: ser grato é praticar a virtude que põe fim a todo lamento. Quando percebo quanto já tenho, sempre expresso contentamento. E aí uma das figurinhas da Jessie aqui sobre a gratidão. Por que a gente usa essa palavra contentamento? Porque ela traduz exatamente isso. Quando percebo o quanto já tenho, eu sempre expresso contentamento. A pessoa grata, né? Tem gente que não vai expressar esse contentamento. Então, a lógica é assim: ser grato é você reconhecer as dádivas que você recebe e você se alegrar com aquilo que você tem. Isso envolve, no nosso caso da nossa conversa aqui, você se alegrar com aquilo que você pode oferecer hoje.
não quer dizer você se acomodar, quer dizer você se sentir feliz com aquilo que você pode oferecer hoje. Percebe a diferença? Hoje eu estou aqui trabalhando para oferecer algo para vocês. Eu sei que não está perfeito, eu sei que eu estou correndo com 2 projetos ao mesmo tempo, que eu poderia, quem sabe, ter conseguido fazer num outro ritmo. Eu sei várias coisas, mas eu sinceramente estou feliz por aquilo que hoje eu posso compartilhar com vocês por meio desse projeto aqui, porque eu sei que é uma dádiva de Deus a gente poder desfrutar desse privilégio de compartilhar com outras pessoas questões que são tão valorosas para algumas, né? Eu creio que você pode assistir esse vídeo e falar assim, ah não, isso não é para mim. Acho que para estar aqui até agora, né? Acho que quem pensa não é para mim já desistiu lá nos primeiros minutos, mas eu sei que existem pessoas que dizem e têm dito, tem sido útil para mim, tem sido edificante, enfim, tem me ajudado. Então, é um privilégio mesmo fazer parte disso. E aí, qual a grande questão? Que eu poderia estar angustiada por tantas coisas que não estão acontecendo no tempo certo, ou enfim, né? Mas quando eu olho hoje para o curso que nós estamos preparando aqui, e o curso que eu comecei lá em 2016, a diferença, né, do tipo de trabalho que a gente tem feito, não tem como eu não me sentir contente por ver quanto Deus tem me permitido crescer, aprender e até me juntar a outras pessoas igualmente interessadas e envolvidas em tudo isso. Então, a questão do contentamento não é, de novo, você se acomodar. A gente quer crescer, mas a gente se sente contente pelo que nós podemos oferecer hoje. Isso, gente, o oposto dessa alegria, dessa gratidão, é a ingratidão, claro, você nunca reconhecer o que você já tem, e também a questão de inveja. Eu pensei nisso enquanto eu preparava aqui esse vídeo de hoje, porque eu pensei, se a gente deixa a inveja crescer no nosso coração, a gente não vai ficar contente com aquilo que a gente tem. Porque a gente sempre vai achar que a grama do vizinho é mais verde, sabe? Sempre você vai achar que, ai, mas o que tal pessoa está fazendo é tão melhor. Ai, mas o que tal família desenvolve, por que eu não posso fazer igual? Como eu queria, mas não aquele como eu queria de desejo, aquele como eu queria que te entristece, sabe? E eu acho que o desejo de aprender, ele não entristece a gente, não. Se você olha para alguém que você vê que já está lá na frente, você olha para aquilo com alegria, você olha para aquilo com, gente, como isso me inspira. Você não olha com tristeza, por que eu não tenho isso? Então, eu acho que essa é a grande questão. Se você quer ser uma pessoa que não fica se angustiando com a pergunta, será que eu estou fazendo bastante? Pensa de novo no jardim, que é a analogia que nós temos usado aqui. Pensa na simplicidade de fazer assim, eu vou fazer o melhor jardim que eu posso, nesse espacinho que eu tenho. Lá do outro lado tem gente com, nossa, um jardim imenso, com árvores, com ipês, com, né, um caramanchão, e o meu espaço é tão pequenininho. E eu tenho 2 opções aí, eu tenho a opção de pensar, mas eu estou oferecendo, eu estou plantando as melhores sementes aqui. Eu trouxe o melhor adubo para essa pequena terra. Eu estou cuidando com carinho, eu estou todos os dias aqui preparando, regando, tirando as ervas daninhas. Esse é o melhor jardim que eu posso fazer, cultivar agora. Como eu não vou ficar contente com isso? E aí, gente, aí sim vem aquela paz de saber, eu sei que eu estou fazendo bastante porque eu estou oferecendo o meu melhor. Eu sei que eu estou fazendo bastante porque eu estou em busca daquilo que é melhor para eles nesse momento e eu estou contente com isso. Eu me sinto grata, eu me sinto feliz por ser quem eu sou, pela história que eu tive. Minha história pode não ser perfeita, minha história pode não ser de uma super formação, mas aquilo que eu recebi e aquilo que eu aprendo a cada dia, eu consigo compartilhar, eu consigo usar e eu sei que isso vai fazer diferença. E no meu caso, gente, eu sempre vou pensar assim, o que eu estou oferecendo hoje aqui para vocês, por exemplo,
pode não ser a melhor coisa que você poderia receber. Mas eu creio que quando eu tento e eu trabalho para fazer o meu melhor, Deus abençoa isso de um jeito que os frutos disso vão muito além do que eu poderia fazer por minha própria conta. E aí eu já quero compartilhar com vocês que, a pedido das meninas do curso, eu gravei um vídeo contando um pouco sobre o que os meus pais me ofereceram, a mim e aos meus irmãos. Eu já tinha falado sobre isso para o pessoal que estuda no curso com a gente, já tinha um vídeo sobre isso, mas eu regravei aqui com o nosso espacinho. Meu irmão trabalhou na edição e tudo, e nós estamos subindo, ele acabou de subir para o YouTube. Então eu vou disponibilizar ali e publicar para que vocês possam conhecer um pouco dessa minha história, quem não conhece ainda, especialmente perceber isso, como que o pouco que você pode oferecer como pai, como mãe, pode fazer muita diferença na vida dos seus filhos, quando você faz de todo o coração e quando você crê que Deus é quem vai trazer os frutos que você precisa. Então, por enquanto é isso. Espero que vocês se sintam motivados a esse trabalho de oferecer sim a melhor educação para os seus filhos, mas sentirem-se gratos e com esse contentamento de quem sabe que o seu jardim está ali cheio de florzinhas e de plantinhas que você tem cultivado todos os dias e que isso te traz alegria, porque é o que você pode oferecer hoje. E Deus sabe, né, o que virá depois. Que isso nós vamos falar amanhã no nosso último vídeo. Não vou adiantar o assunto não, mas é importante a gente ter em mente. Então, lembrando que amanhã, se Deus quiser, amanhã cedo eu vou publicar aqui, amanhã dia 1º de novembro, vou publicar o vídeo do episódio 7, logo pela manhã. E na parte da tarde eu vou fazer o envio da folhinha do diagrama para quem está querendo concorrer nessa nossa gincana para o prêmio da tutoria, né, que eu comentei lá no Telegram e por e-mail. E aí, se você está anotando as palavrinhas que aparecem nos vídeos, já guarda elas aí, porque amanhã à tarde eu vou passar para vocês. Já vou marcar o horário amanhã de manhã, tá bom? Vocês vão receber todas as instruções pelo Telegram e pelo e-mail também. Então, espero que vocês estejam animados. Eu estou bastante, estou animado com muita coisa, né, gente? E feliz também e contente. E é isso aí. Até amanhã, então.